Salve, galera da IBAG, espero que todos estejam bem, na medida do possível, dentro dos recursos e das possibilidades de cada um. Eu queria, nessa devocional, discutir aqui rapidamente sobre um texto bíblico, na verdade um recorte de um capítulo que fala sobre algo que está afetando muita gente, que é a ansiedade. E eu vou utilizar um texto que vai acabar indo na posição oposta, na direção oposta daquilo que a gente vai entender como enfrentamento da ansiedade. Esse texto está lá em Mateus, capítulo 6, e ele se inicia, com a fala de Jesus dizendo para não nos preocuparmos com a própria vida, com o que eu vou comer, beber e com o que eu vou vestir. E é quase que um contrassenso discutir essa passagem num período em que essa é a nossa grande preocupação, que é a preocupação com a saúde, com o alimento, com o sustento, toma as nossas vidas. Eu vou ler o versículo de número 34 desse capítulo 6, que diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. É quase que um desafio falar sobre isso, usar este versículo num período de pandemia. É desafiador isso. Por quê? Porque é um período em que a ansiedade tem tomado conta das pessoas. Há 3 grandes preocupações envolvidas. A primeira é em relação à própria saúde, por conta do vírus. A segunda é em relação ao sustento, ao emprego. E a terceira em relação às condições que a gente vai ter depois que essa pandemia passar. Que tipo de problemas a gente vai adquirir, que tipo de dificuldades a gente vai ter que enfrentar, que tipo de traços a gente vai herdar, quais as consequências de tudo isso que está acontecendo. E aí, falar para uma pessoa não ter ansiedade é como ver uma pessoa triste e falar para ela, não, fica bem, fica feliz. Não é assim que a coisa se resolve. E é por isso que eu disse que esse texto era desafiador. Porque, na verdade, o que eu quero discutir desse texto não é a nossa situação atual, e sim como a gente encara esse texto fora da situação atual. Como a gente encara esse texto e a própria ansiedade fora desse contexto. E, antes de tudo, eu queria discutir um pouco a respeito da ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma manifestação física, orgânica, psicológica, psíquica, que está presente não só no homem, mas em todos os animais. Um mecanismo de alerta, um alerta para uma determinada condição de perigo. E o que acontece? Essa ansiedade tem níveis, e esses níveis são variáveis de acordo com uma série de fatores, especialmente com o fator ambiental. Como o ambiente me atinge, como o ambiente me afeta. E como a gente define o que é uma ansiedade natural, uma ansiedade dentro do limite do suportável e uma ansiedade que a gente pode chamar de patológica, uma ansiedade que excedeu o seu limite. E aí eu queria fazer 3 pequenas diferenciações. Primeiro, uma ansiedade natural, vamos dizer assim, ela tem um objeto. Então, quem tem medo de barata, tem medo de barata. Quem tem claustrofobia tem medo de lugares fechados. Quem tem hidrofobia tem medo de entrar no mar, tem medo de entrar na piscina. Então, a primeira diferenciação de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica é o objeto. Na ansiedade, já num nível patológico, esse objeto começa a ficar meio difuso, começa a ficar meio ralo, começa a ficar meio confuso. Eu tenho medo e eu não sei exatamente do que eu tenho medo. A segunda diferença é que há uma razão muito clara. Então a nossa situação hoje é uma situação de risco, é uma crise sanitária, é uma crise de saúde. Então há um motivo para a ansiedade.
Há um segundo motivo, que é a preocupação com as finanças, a preocupação se eu perco o emprego, se eu não perco o emprego, se eu tenho salário, se o salário vai ser integral ou não. Então, existe um motivo. Quando eu tenho uma sensação de desconforto, quando eu tenho manifestações físicas, psíquicas, e não há um motivo, não uma razão, eu estou caminhando para uma ansiedade patológica. E a terceira diferença, a proporção. A ansiedade normal, ela é uma ansiedade dentro do limite do racional, dentro do limite do suportável. Então, quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, quando você vai participar de uma conferência no trabalho, quando você vai participar de uma entrevista de emprego, essas situações exigem certo nível de ansiedade. É natural que isso aconteça, você vai ficar apreensivo, você vai tentar se antecipar às situações. Por exemplo, quando você vai tirar carta, estou muito ansioso, vou tirar carta. Então, há uma proporção. Quando o nível de ansiedade excede a proporção, exige uma resposta muito mais aguda do que a situação pede, aí estou numa situação de ansiedade patológica, ou seja, a resposta que eu dou para aquela situação de perigo está desproporcional, está além da conta. Então essas são 3 diferenças básicas. E aí, voltando para o texto, Jesus começa falando sobre não ter ansiedade sobre a própria vida, sobre o que vai comer e beber e sobre o que vai vestir. E aí a gente se vê diante de um dilema: como é que eu mantenho o meu apreço e a minha confiança pelo texto bíblico se ele está me dizendo isso diante dessa situação? Bem, aí a gente precisa fazer 2 apontamentos. Primeiro, vamos desconsiderar essa condição de pandemia e essa situação de isolamento social. Como é que a gente lê esse texto? A gente lê esse texto classificando que há uma coisa básica na vida, que é eu estar com saúde, eu estar vivo, eu estar em condições de trabalhar. E aí a gente pode até voltar um pouco para a questão da análise, que é a capacidade de trabalho e a capacidade de afetos, a capacidade de amar. Se uma determinada família, dentro de um grupo cristão, pertencente a uma igreja, membro de uma igreja, está passando por necessidades neste nível, a igreja precisa ajudar, a igreja precisa intervir. Não é concebível que haja membros de uma determinada igreja cristã passando necessidades no que diz respeito ao vestir e ao comer. E talvez por isso Jesus tenha dito: olha, não se preocupem com essas coisas. Por quê? Porque o Pai vai providenciar. Olhem os lírios, olhem os pássaros. Eles se vestem e eles comem. E eles não trabalham. Então, o que Jesus está dizendo aqui: olha, você vai conseguir ter essas coisas, você vai conseguir ter o básico. E se, por alguma razão, você não conseguir, você tem a igreja, que é agência de Deus na terra. É corpo de Cristo. Então, a igreja, quando ajuda uma determinada pessoa, é o próprio Deus que está ajudando uma determinada pessoa. Então, elimina esse aspecto do: olha, se preocupe com isso. Se, na pior das hipóteses, você não tiver esses recursos, você tem que recorrer à igreja. Essa é uma função da igreja. Uma igreja onde uma pessoa tem 5, 10 pares de sapato, que tem 2 carros e que tem 2, 3 casas. Tem nesta igreja membros que estão passando necessidades em relação ao alimento e à vestimenta, então essa igreja não está cumprindo o seu papel. Dado isso, qual é o segundo ponto que a gente precisa pensar? A nossa ansiedade, a ansiedade que é produzida por nós no dia a dia, à exceção dessa situação de pandemia, é uma ansiedade sem motivo. A gente se preocupa com o que não é importante. A gente se preocupa, a gente fica ansioso porque o nosso time de futebol vai enfrentar um adversário mais poderoso. A gente fica ansioso, a gente fica angustiado porque a gente não consegue colocar uma roda de liga leve no carro. A gente fica ansioso porque a gente não consegue pintar as paredes da casa porque já estão desbotadas. E a gente vai criando esse tipo de situações e vai ficando ansioso por esse tipo de situações. E aí, o que isso produz em nós? Produz um comportamento que a gente vai acabar identificando como sendo natural.
É natural se preocupar com essas coisas. A gente se preocupa demasiadamente. E como a gente já aprendeu, Isaías diz muito sobre isso, preocupação é estar preocupado com alguma coisa. A gente se ocupa com o futuro, a gente se preocupa, a gente quer controlar até aquilo que não é importante. Então, numa situação de pandemia, você começa a observar que existe uma preocupação muito mais relevante. Existe um fator muito mais importante na nossa vida. A minha preocupação essencial hoje é ter saúde, preservar as pessoas que amo e preservar o meu sustento, o meu emprego, garantir a minha sobrevivência. E a gente só está preocupado com isso, a gente só passou a olhar para isso porque a gente não tem mais condições de se ocupar com as coisas que não são importantes. Não está tendo futebol, não está tendo a novela para a gente ficar ansioso esperando o final da novela. A gente não pode ir para o shopping e ficar olhando aquele celular que é mais caro do que o nosso. A gente não tem mais essa preocupação. A gente está preocupado com aquilo que realmente importa, que são as vidas. E se por alguma razão outras preocupações têm dominado a sua mente, é um bom momento para você olhar para dentro e falar: por que é que eu me preocupava tanto com isso? Por que que isso era tão importante para mim? O efeito dessa pandemia na ansiedade é produzir em nós uma sensação de que durante muito tempo eu gastei energia, eu despendi energia em coisas que não eram tão importantes. E que quando ela voltar, que eu possa ter equilíbrio, que eu possa pensar, de fato, eu gastei tempo demais com coisas que não eram importantes. Então esse é o desafio, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. Você tem alimento hoje, você tem vestimenta hoje, você está com saúde hoje? Não? Então procure a igreja, fale com um irmão, procure ajuda. Você tem essas coisas hoje? Então olhe para dentro de você e perceba quanto tempo você e eu gastamos com coisas que não são importantes. Esse é um grande desafio para a gente entender a ansiedade e perceber se a nossa ansiedade está no nível natural ou se ela está no nível patológico. Qual seja, sem um determinado objeto ou com um objeto difuso, sem um motivo, uma situação que justifique e desproporcional a o que a situação pede. Tenha uma boa semana, até a próxima.